Olá, prezados amigos do ATF Digital. Meu nome é Álvaro Gouveia e eu sou professor da cadeira de Direito Ambiental para vocês, para efeitos do concurso do TRF da 5ª Região, que a gente vai fazer agora no ano 2012. Portanto, eu sou professor de Direito Ambiental em algumas universidades e também estou aqui com vocês no ATF Digital para resolver algumas questões, mas hoje para falar um pouco sobre teoria de direito ambiental, hoje na próxima aula, certo? A aula de hoje, especificamente falando, a gente vai iniciar o edital da cadeira de direito ambiental para vocês do TRF, falando sobre questões genéricas do direito ambiental, conceito, objeto, como também iremos falar sobre os princípios de direito ambiental, o ambiente e sua tutela na Constituição de 1988, que é ampla, diga-se de passagem, e, por fim, sobre a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Esse é o assunto da aula de hoje, tá? Essa aula vai ser dividida em quatro blocos e espero ao máximo passar a maior quantidade de informações para vocês nessa e na próxima aula. Portanto, sem mais delongas, a gente tem que começar o assunto falando exatamente o que seria direito ambiental. E para isso, eu vou fazer uso da lousa eletrônica e vocês vão ver aqui comigo no quadro que eu trouxe para vocês um conceito de direito ambiental que ele já demanda algumas considerações. Vamos ali, olha só. Direito ambiental seria o complexo de princípios e normas coercitivas, reguladoras das atividades humanas que, direta ou indiretamente, possam afetar a sanidade do ambiente em sua dimensão global, visando a sua sustentabilidade para as presentes e futuras gerações. Esse é um conceito de Ed Milaré. Vocês conseguem perceber que esse conceito de direito ambiental, ele foi, por mim, questionado no que tange à seguinte expressão: complexo, né? Um complexo de normas e princípios. Bem, a teoria pós-positivista do direito, teoria essa que surge pós-Segunda Guerra Mundial, com alguns autores como Hermann Hesse e Robert Alex e outros, mencionam o seguinte, que as normas não mais se constituem somente em regras, mas são regras e princípios. As regras, normas um pouco menos amplas, um pouco mais concretas, e os princípios, normas abertas com uma cognicitude extremamente ampla, exatamente para permitir sua aplicação em diversos casos. Portanto, atualmente, não se deve mencionar um sistema, um complexo de normas e princípios, porque os princípios deixaram de ser tão somente norteadores da interpretação jurídica. Portanto, o mais correto a se falar seria um complexo de normas. E a expressão norma já abrange as regras e os princípios. Mas voltemos ao conceito. Seguinte, complexo de princípios e normas, portanto, complexo somente de normas, coercitivas reguladoras de atividades humanas, portanto, o direito ambiental ele rege, como todo direito, atividades humanas que, de forma direta ou indireta, afetem a sanidade do ambiente em sua dimensão global, visando a sua sustentabilidade para presentes e futuras gerações. Portanto, a questão da sustentabilidade já é levantada por Ed Milaré, como também a sanidade do ambiente em dimensão global. Portanto, vamos ver exatamente o que seria o ambiente para efeitos da tutela do direito ambiental. E isso, desde 1981, já era tutelado em nossa legislação, entretanto, de forma que, atualmente, à luz da Constituição de 88, demanda alguns questionamentos. Vamos a eles e qual é a tutela do meio ambiente em uma lei de 1981. Ela é a seguinte, vejam só. A expressão meio ambiente, antes disso, é uma expressão que, à luz da língua portuguesa, é uma expressão repetitiva, tá? Por quê? Porque as palavras meio e a palavra ambiente denotam a mesma ideia. Qual é a ideia de envoltória, a ideia daquilo que cerca. E por isso a doutrina portuguesa, ela condena a expressão meio ambiente e fala tão somente em ambiente ou em meio. Entretanto, no Brasil, o legislador constituinte de 1988, ele consagrou a expressão meio ambiente. Essa expressão meio ambiente, apesar de repetitiva, foi a expressão consagrada no nosso ordenamento constitucional e legalmente,
E lembrando que o Constituinte de 1988 não era, os constituintes, a Assembleia Constituinte de 1988 não era formada por juristas, mas por uma plede de pessoas da nossa sociedade e que não primavam pela técnica no que tange à seara ambiental. Logo, com receio de deixar algum tipo de nuance da questão ambiental de fora, a expressão meio ambiente ela foi consagrada no texto constitucional, como também a gente vai ver que em diversas partes do texto constitucional a temática ambiental ela é repetidamente e inclusive de forma completamente desnecessária, ela é repetidamente mencionada no texto constitucional com o receio que tinha o nosso Constituinte de 88 de deixar questões importantes de fora. Mas a expressão meio ambiente ela já tinha a sua definição legal em uma lei de 1981, como já mencionei. E essa lei é a Lei 6.938 de 1981. Vamos a ela ali no quadro. Olha só. A definição legal de ambiente, colocada na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que a gente vai tratar, o último assunto dessa aula, no seu artigo 3º, inciso 1, menciona o seguinte: meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Eu coloquei ali uma crítica, que é exatamente a incompletude dessa definição por deixar de fora o aspecto humano. Ou seja, vejamos comigo, complexo que rege a vida em todas as suas formas de ordem física, química e biológica, mas deixa passar, por exemplo, a questão que envolve a noção da cultura do homem. Aquilo que envolve o homem, a questão psicológica do homem, está de fora desse conceito, o que faz com que alguns autores, eu cito o caso de Edson Milaré, como foi um autor que eu já mencionei, dizerem que esse conceito, que essa definição legal da Lei 6.938/81, no seu artigo 3º, inciso 1, seria um conceito estrito de ambiente. A gente vai perceber que, à luz do pensamento de outro autor muito importante nessa seara, que é José Afonso da Silva, esse conceito estrito de ambiente, ele só consagra uma das 4 partes do ambiente que são tratadas aqui no nosso ordenamento, como nós veremos também em toda e qualquer parte do mundo. Então, observem, a doutrina de José Afonso da Silva é a doutrina que vocês devem considerar para efeitos de uma prova. E se vocês quiserem fazer menção à definição legal da Lei 6.938 de 1981, essa menção especificamente ela vai valer especialmente para uma dessas partes, que é a primeira das 4 partes que nós iremos citar agora. Então, voltando ao quadro, a gente vai ver quais são essas 4 dimensões. Vejam, José Afonso da Silva, ele fala em ambiente natural, ambiente artificial e mais outros 2 que eu deixo para tratar no próximo slide. Portanto, o que seria o ambiente natural? Ali fala todos os elementos que possibilitam a vida animal, solo, água, flora, fauna e ar atmosférico. Portanto, o que seria, em termos filosóficos, o ambiente natural? O ambiente natural é tudo aquilo que preexiste ao homem, tudo aquilo que independe do homem para existir. Se for pensar em uma teoria natural da criação humana, criacionista, tá? Os textos bíblicos mencionam que o mundo foi criado em 7 dias e no final desses 7 dias foi colocado um exemplar do homem, outro exemplar da mulher e, portanto, tudo aquilo que preexistia à existência do homem na Terra seria o ambiente natural. Portanto, hoje, em termos atuais, em termos um pouco menos filosóficos e transcendentais, o ambiente natural ele é formado por aquilo que preexiste ao homem, aquilo que o homem não precisa do seu intelecto para criar, portanto, a natureza como um todo. Em termos filosóficos, pode ser chamado de o mundo construído, melhor dizendo, o mundo dado. O que nos é dado é o ambiente natural. Por outro lado, no âmbito do construído, aquilo que o homem precisa da ação humana para existir, nós teríamos, como um grande contraponto do ambiente natural, teríamos o ambiente artificial. O que seria esse ambiente artificial? Vejamos. A primeira vertente do ambiente que nós temos que citar é o ambiente natural. Esse ambiente natural, à luz de uma teoria criacionista, seria tudo aquilo que Deus criou
antes de colocar o homem na Terra ao cabo de 7 dias. Por outro lado, à luz da teoria evolucionista, seria tudo que preexistiu à chegada do homem de acordo com a evolução das espécies. Portanto, vamos ao quadro e vamos dar uma olhadinha no que seria especificamente, à luz da José Afonso da Silva, que seria o ambiente natural. Seria todos os elementos que possibilitam a vida animal, solo, água, flora, fauna e ar atmosférico, e, portanto, natural por quê? Em dizeres filosóficos, seria tudo aquilo que preexiste, tudo aquilo que nos é dado. Dado por quem? Por Deus, certo? Pela divindade ao homem. Essa parte do mundo, a parte dada, que entregue para o homem, seria um ambiente natural. E como grande contraponto desse ambiente natural, que é, no mais das vezes, a grande vertente ambiental que é mencionada por todos aqueles que discutem o direito ambiental, temos um contraponto que seria o mundo do construído, em termos filosóficos. A primeira parte desse mundo construído, que é o grande contraponto do ambiente natural, seria exatamente o ambiente artificial. O que é o ambiente artificial para José Afonso da Silva? Bem, espaço urbano construído formado por um espaço urbano fechado e pelo espaço urbano aberto. O espaço urbano fechado, conjunto das edificações, e o espaço urbano aberto, os equipamentos públicos. Detalhe, o adjetivo urbano mencionado por José Afonso da Silva em seus escritos não diz respeito àquilo que está dentro das cidades, o que está na urbe, o que faz parte da cidade, mas sim aquilo que é habitável, aquilo que é construído pelo homem. Portanto, se formos mencionar o construído pelo homem, aquilo que depende do homem para existir como ambiente artificial, poderia falar em edificações ou estradas que estejam no âmbito rural como um ambiente artificial. Então, cuidado, tá? Esse espaço, se não a prova disser que o ambiente artificial é formado pelos espaços urbanos abertos e fechados, isso não está errado. Por quê? Porque para José Afonso da Silva, o urbano diz respeito àquilo que foi construído pelo homem. Portanto, não é o contraponto ao rural. De dentro desse espaço, desse ambiente artificial, ainda pode se separar mais duas acepções ambientais, mais duas vertentes do ambiente, que são especializações do ambiente artificial. Por quê? Porque dependem do homem para existir. Portanto, eu posso citar o ambiente do trabalho e o ambiente cultural, como veremos ali no quadro. Bem, o ambiente cultural, ele relaciona-se com as expressões do intelecto humano, mormente relacionadas à história e memória de uma sociedade. Portanto, o ambiente cultural se distingue do ambiente artificial. Por quê? Porque essas expressões do intelecto humano, elas são representativas da história e memória da sociedade. Voltando aqui comigo, a gente vai observar o seguinte: se dentro de uma cidade, por exemplo, nós tivermos diversos prédios novos sendo construídos, mas tivermos prédios antigos e bastante representativos daquela sociedade, tal como, por exemplo, o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro nós temos edificações que são verdadeiros, entre aspas, cartões postais da cidade. Exemplo, o Cristo Redentor ou o Teatro Municipal. Essas duas edificações, além de fazerem parte do ambiente artificial, elas fazem parte também do ambiente cultural. Por quê? Porque elas representam a memória e história de uma sociedade. Portanto, o ambiente cultural é uma especificação do ambiente artificial. Por outro lado, e também na mesma linha, o ambiente do trabalho. Este ambiente do trabalho é uma decorrência lógica de direitos de segunda geração desenvolvidos ao longo do século XX e com história, com uma teoria desenvolvida no século XIX. O que é que José Afonso da Silva menciona sobre esse ambiente do trabalho? É uma forma de resguardar a saúde físico-psíquica do ser humano nas suas relações laborais, à luz do artigo 200, inciso 8 de nossa Constituição. E nessa mesma linha, o STJ, no conflito de competência 16.243 de São Paulo, conceituou o ambiente de trabalho da seguinte forma: complexo de bens de uma empresa, objeto de direitos relativos à saúde e integridade física dos trabalhadores de competência da Justiça Estadual. Bem, o ambiente do trabalho, ele é mencionado, ele é citado em nossa Constituição de forma expressa, tanto assim
que José Afonso da Silva tomou cuidado de separá-lo das demais vertentes ambientais. Isso é feito no artigo 200, inciso 8 da nossa Constituição. O artigo 200 ele trata sobre a saúde. E aí, falando sobre forma de proteção à saúde do homem na nossa Constituição, menciona-se a necessidade de proteção do ambiente em todas as suas formas, inclusive o ambiente do trabalho. O que levou José Afonso da Silva a citar o ambiente do trabalho como uma das grandes vertentes do direito ambiental, vertente esta que é basicamente estudada em livros específicos da seara ambiental, da seara do trabalho, melhor dizendo, e cada vez mais agora, dentro do direito ambiental, de forma específica, como um capítulo à parte. O que tange a matéria do ambiente do trabalho, basicamente, é sobre a saúde e segurança do trabalho. Bem, lembre-se, para efeitos de uma prova da FCC, essa teoria de José Afonso da Silva é amplamente aceita e, portanto, o ambiente seria dividido em 4 partes: natural, artificial, cultural e do trabalho. Bem, essas são questões que vocês não podem esquecer e, portanto, agora iremos tratar sobre uma matéria extremamente importante que são os princípios do direito ambiental. Matéria esta que, se bem estudada pelo concorrente, vocês responderão praticamente todas as questões de direito ambiental que caírem na prova, salvo as mais específicas, uma tutela que diverge um pouco daquilo que seria lógico à luz dos princípios. Portanto, uma boa consideração sobre princípios de direito ambiental resolve boa parte das questões que sejam importantes para vocês de uma forma genérica. Portanto, sobre os princípios, iremos começar com o mais basilar deles, que é o princípio do ambiente equilibrado. Aqui no quadro, olha só. O princípio do ambiente equilibrado, ele tem uma tutela no direito internacional já bastante antiga. Haja vista que a Conferência de Estocolmo de 1972, nos seus princípios 1 e 2, já trazia a necessidade de um ambiente equilibrado como parte da necessidade de uma vida digna. Portanto, desde 1972, as questões relativas à necessidade de um ambiente equilibrado já estão presentes no âmbito internacional. Isso é reafirmado e repetido na Declaração do Rio de 1992, na ECO 92, no seu princípio 1. Não bastasse isso, no plano interno, a nossa Constituição, no artigo 225 caput, expressamente consagra esse princípio como um princípio básico, ao dizer: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Portanto, o direito ao ambiente equilibrado é um direito básico do homem. Esse direito faz parte de um conjunto de direitos que reforçam um atributo da personalidade humana chamado de dignidade. A dignidade da pessoa humana, vista por diversos autores como um atributo do homem, não como um direito, portanto, as pessoas já nascem com dignidade e não é o ordenamento que lhes confere essa dignidade, porque se fosse direito assim o seria. Assim, não haveria dignidade da pessoa humana sem que ela gozasse de um ambiente ecologicamente equilibrado. E isso é consagrado no caput 225, já vista que todos têm direito ao ambiente ecologicamente equilibrado. E ainda é repetitivo, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Essa essencialidade à sadia qualidade de vida é uma ligação muito clara entre o atributo da personalidade humana, que seria a dignidade, e esse direito fundamental no âmbito ambiental, que é o direito basilar. É mais ou menos como se pudesse dizer que seria o similar à dignidade da pessoa humana no âmbito do direito como um todo, o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado para o direito ambiental. Todos partem dele, todos os demais princípios partem desse princípio fundamental, que seria o ambiente equilibrado. Portanto, lembre-se do caput do artigo 225, porque ele é essencial. Ademais disso, ele traz 2 princípios. O primeiro, de um ambiente ecologicamente equilibrado, o do ambiente equilibrado. E o segundo, que é o próximo que a gente vai citar, que é exatamente do desenvolvimento sustentável. Tá? E, portanto, vejam um posicionamento de um tribunal superior, que seria o Superior Tribunal de Justiça, tá? O STJ,
no recurso especial 876-931 do Rio de Janeiro, de relatoria do ministro Mauro Campbell Marques. Ele diz: a Constituição da República vigente expressamente vincula o meio ambiente à sadia qualidade de vida, artigo 225 caput, em linha do que eu mencionei com vocês, haja vista a necessidade de um ambiente sadio para a dignidade da pessoa humana. Daí porque é válido concluir que a proteção ambiental tem correlação direta com a manutenção e melhoria da qualidade de vida, especificamente no caso do julgado, dos moradores do Jardim Botânico. Mas se eu for citar, a proteção ambiental tem correlação direta com a manutenção e melhoria da qualidade de vida de toda e qualquer pessoa no mundo. Mas especificamente no Brasil, à luz do artigo 225, isso é muito mais claro, haja vista que o caput daquele artigo no que tange a proteção do ambiente foi muito específico ao dizer que a sadia qualidade de vida ela é alcançada com a proteção do ambiente. Bem, demais disso, como já havia antecipado a vocês, o segundo princípio do direito ambiental a ser considerado é o princípio do desenvolvimento sustentável. Que princípio é esse? Sobre o que ele fala? Bem, vão comigo aqui no quadro. O conceito de desenvolvimento sustentável, ele foi desenvolvido em um relatório chamado Nosso Futuro Comum, de 1987. Esse relatório, também chamado relatório Brundtland. Por quê? Porque a presidente da comissão que cria esse relatório, Gro Brundtland, ela, como muito comum no âmbito internacional, ela acabou tomando uma dimensão tão grande que muitas vezes cita-se o relatório Nosso Futuro Comum como relatório Brundtland. Entretanto, o que é que diz o desenvolvimento sustentável, o conceito de desenvolvimento sustentável dentro do relatório Nosso Futuro Comum? Desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a necessidade de gerações futuras atender às suas próprias necessidades. Esse conceito, esse princípio do desenvolvimento sustentável, ele tem previsão legal interna no ordenamento brasileiro, tanto constitucional, no artigo 225 caput, como também na Lei 6.938/81, no artigo 4º, inciso 6. O artigo 225 caput já foi considerado aqui por mim no que tange ao ambiente equilibrado. E eu vou retornar um slide para citar especificamente o desenvolvimento sustentável, que está exatamente ali no final do dispositivo. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações, em linha com o que falava o relatório Nosso Futuro Comum, ou seja, é preciso proteger o ambiente para efeitos dos interesses das gerações atuais e das gerações futuras. Isso que denotaria o chamado desenvolvimento sustentável. Portanto, o que seria desenvolvimento sustentável? Aquele desenvolvimento que permite às gerações atuais alcançarem suas plenitudes e, ao mesmo tempo, consagra ou protege para as gerações futuras as condições ambientais atuais, fazendo com que não haja um decréscimo dessas condições ambientais atuais em relação ao que será gozado pelas gerações vindouras, nossos bisnetos, tataranetos, etc. Bem, esse princípio do desenvolvimento sustentável, ele é protegido tanto em âmbito constitucional, como acabamos de ver, como também em âmbito infraconstitucional, assim como mostrei aqui para vocês com a Lei 6.938/81, artigo 4º, inciso 6. Tá? Muito importante a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que a gente vai tratar de forma específica ainda hoje. Bem, o desenvolvimento sustentável, como acabamos de ver, portanto, ele é um princípio, entre aspas, dupla face. Ele é um princípio que ele comporta essa dubiedade, é muito interessante. Haja vista que ele é um direito e, ao mesmo tempo, é um dever. Ele é um direito a quê? Ele é um dever de quê? É um direito a que todos nós temos de alcançar nossas plenitudes. Portanto, para que haja desenvolvimento, nós devemos gozar a vida de forma plena. E, nesse afã, podemos, por exemplo, enriquecer, podemos ter acesso mais amplo possível aos benefícios da vida em sociedade, mas não devemos, ao mesmo tempo, nos esquecer da necessidade de proteção ao ambiente. E, nesse sentido, ele seria um dever. Um dever de quê? De atender às necessidades das futuras gerações. Nesta linha, o que é que diz a Agenda 21, em princípio 8? O que é a Agenda 21? A Agenda 21 foi um documento criado ainda na ECO 92, que informava qual deveria ser uma cartilha do desenvolvimento sustentável no século XXI. Por isso que é
Agenda 21. De que forma deveríamos proceder para que a nossa forma de produção não afete o ambiente? E aí a gente já começa a descrever o que seria o desenvolvimento sustentável de uma forma ampla. O desenvolvimento sustentável só seria alcançado se houvesse produção e consumo sustentáveis. Não se deve produzir o que não se consome, nem se deve consumir o que não se produz de forma adequada ou sustentavelmente. Bem, isso é algo que todos os pais ensinam aos filhos. Por exemplo, quando está-se a almoçar ou a jantar, que não se deixe restos de comida, que se deve apenas colocar em seus pratos, tão somente que irá consumir. Isso, por exemplo, isso é uma expressão muito trivial do que seria desenvolvimento sustentável no âmbito do consumo, ou seja, evitar o desperdício, evitar a sobra, porque toda sobra ela vai ser objeto de algum tipo de depreciação. Pode-se citar, por exemplo, que a produção deve ser sustentável, ou seja, deve se produzir por demanda, ou seja, apenas produzirei aquilo que o mercado se demonstra apto a consumir. Portanto, evitar o quê? O desperdício, evitar a sobra, porque toda sobra é objeto de algum tipo de depreciação. Seja o carro produzido no ano passado que será vendido com um decréscimo de preço, com desconto, seja o vestido que não foi da geração anterior, da linha anterior, que não será vendido pelo mesmo preço nesse ano que se passa. Portanto, há que se lembrar do seguinte: tudo que é produzido demanda matéria-prima. E essa matéria-prima ela vai ser retirada do ambiente, seja matéria-prima artificial, seja matéria-prima natural. Consequentemente, para que haja desenvolvimento sustentável, é preciso que se consuma apenas o que se necessita e que se produza apenas o que se necessita consumir. E isso seria desenvolvimento sustentável. Bem, esse desenvolvimento sustentável ele pode ser dividido em 3 partes e elas serão tratadas por mim agora. Vejam só. Existem 3 pilares que se interpenetram no ambiente sustentável. Logo, só se alcança o desenvolvimento sustentável se houver o quê? Se houver crescimento econômico, o que pode ser medido pelo produto interno bruto dos países. Portanto, o desenvolvimento sustentável ele envolve o crescimento econômico? Sim, mas ele não é somente crescimento econômico. Isso foi uma dúvida e um erro muito comum ao longo da história, ao dizer que o país era desenvolvido quando ele apenas tinha um aumento anual de condições econômicas, ou seja, as pessoas estavam ficando mais ricas, seus bolsos estavam ficando mais cheios. Isso significa somente o quê? Crescimento econômico, medido por um indicador muito simples, o PIB, Produto Interno Bruto, que é o conjunto das riquezas de um país num determinado momento. Essa medição do que seria crescimento econômico, ela é insuficiente atualmente, por quê? Porque é possível que um país cresça em termos globais, ou até mesmo per capita, se eu pegar toda a riqueza de um país e dividir pela quantidade de pessoas naquele momento, mas se houver desigualdade social, aquele medidor ele é completamente inadequado para os dias atuais. Então, para que haja desenvolvimento sustentável, é preciso que haja crescimento econômico. Sim, mas isso é apenas 1/3 da questão. A segunda questão é a seguinte: é preciso que haja desenvolvimento social. Por exemplo, que o país seja democrático, ou seja, que não haja cerceamento ao exercício dos direitos pelas pessoas dentro do país, assim como é preciso que haja solução pacífica de conflitos no âmbito interno e internacional e que, em resumo, que a dignidade da pessoa humana seja protegida de forma ampla, tal como no nosso país, em que a dignidade é um dos fundamentos do Estado, à luz da Constituição de 88. Portanto, do ponto de vista social, poderia fazer diversas críticas ao que se fala em países desenvolvidos. A China, por exemplo, ela tem um crescimento econômico anual altíssimo. Mas será que ela tem desenvolvimento social? E, portanto, será que ela tem um desenvolvimento sustentável? Observa-se que não. Por exemplo, não é um país democrático. Por outro lado, e por fim, para que alcance-se o desenvolvimento sustentável, é preciso que haja, primeiro, crescimento econômico, que haja desenvolvimento social e que, por fim, haja proteção ao ambiente. E sem essa proteção ao ambiente, não haverá desenvolvimento sustentável. Mas qual o detalhe? A proteção ao ambiente deve ser existente e eficaz. Portanto, não basta somente existirem leis ambientais, mas é preciso que essas leis sejam o quê? Essas leis sejam eficazes. Em que sentido?
A eficácia social ela pode se dar de duas formas, de forma espontânea ou de forma coercitiva. Diga-se, pode-se obedecer às leis de forma espontânea, as leis que protegem o ambiente, e isso seria o quê? Proteção ao ambiente de forma eficaz. Ou seja, havendo crescimento econômico, havendo desenvolvimento social e havendo proteção ao ambiente espontânea, desenvolvimento sustentável. Mas não se afasta do desenvolvimento sustentável se a lei ambiental for obedecida de forma coercitiva, sem problema nenhum. Afinal, o direito comporta isso também. A eficácia de uma norma, ela envolve inclusive a sua obediência por meio coercitivo. E, se em um caso ou em outro a norma for obedecida, nenhum problema no tocante ao preenchimento do princípio do desenvolvimento sustentável. Portanto, este princípio, ele é atendido quando os três pilares são atendidos e aí sim dá-se ao desenvolvimento sustentável. Bem, a gente fecha esse bloco e no próximo bloco a gente volta com mais princípios do direito ambiental. Até lá.